Estamos de volta e agora vamos falar sobre a polêmica do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Muitas notas de redação estão sendo contestadas até na Justiça. E aí o Fantástico fez o quê? Reuniu um grupo de especialistas em língua portuguesa para analisar algumas dessas redações. Será que a opinião deles bate com a dos corretores do Enem? 1 hora para escrever uma redação, que acaba corrigida em poucos minutos. 3.000 corretores avaliaram 4 milhões de redações do Enem. Uma delas era de Caio, de 18 anos, que mora em Maceió. Ele tirou uma nota baixa na redação, não conseguiu vaga em nenhuma faculdade e põe a culpa nos avaliadores. Vou estudar, me matar numa redação para chegar um corretor olhar assim rapidamente e me dar uma nota muito baixa. Caio foi um dos 79 candidatos que entraram na justiça contestando a avaliação das redações do Enem 2011. 3 já conseguiram aumentar suas notas. Entre eles, Maicon Cerqueira de Oliveira, aluno desta escola. Ele estranhou porque a nota de redação veio com 0 com a justificativa de anulada. Michael, que preferiu não gravar entrevista, mora em um bairro da periferia de São Paulo e estudava com bolsa num colégio particular. Excelente aluno, ele sempre se destacou na escola. Os advogados da escola entraram na justiça e descobriram uma falha tecnológica na correção. Cada redação do Enem é copiada para o computador e enviada pela internet para 2 avaliadores. No caso de Michael, houve uma falha nesse processo e a prova foi em branco para um dos corretores, que deu 0. Nesse caso, a culpa foi da tecnologia, mas também existem outros problemas. O principal: notas muito discrepantes dadas por avaliadores diferentes para uma mesma redação. O estudante Caio recebeu 920 pontos do primeiro corretor, o equivalente à nota 9. Do segundo, 600 pontos. No Enem, uma diferença grande como essa é resolvida por um terceiro avaliador, mais experiente. É esse avaliador que determina a nota. No caso de Caio, 280 pontos. A nosso pedido, 3 alunos que estão recorrendo da nota nos enviaram suas redações. O Fantástico reuniu esse grupo de especialistas para analisar as redações polêmicas do Enem e as notas que elas tiveram. O que vocês acharam das redações? Eu li as 3 redações sem saber dos pontos recebidos. Né? E a maior surpresa que eu tive foi saber que eram pontos de algo assim, muito discrepante, né? Inclusive para uma mesma redação, alguns dando 1.000 pontos, que é a nota máxima, e alguns menos de 500. O tema: os limites entre o público e o privado na internet. A banca reunida pelo Fantástico deu nota 5 para todas as redações. As 3 redações são absolutamente iguais, né? Parecidas No que tem de bom e que tem de ruim, são muito padronizadas. Eles tinham que trazer uma proposta de conscientização da população em relação a isso, e apenas um deles traz, que é a terceira redação. É a redação de Caio. Será que ele merecia uma nota baixa? No Enem, ele tirou 280. 280 não. Eu imagino que a pessoa que esteja atrasada possa também corrigir muito rápido, sem muita atenção, para cumprir a cota. Mas o responsável pela aplicação do Enem explica que os corretores também são avaliados. Se o corretor começa a não usar os critérios de correção que foram combinados, se ele demora ou corrige muito rápido, ele tem uma nota baixa, e se essa nota baixa for abaixo de 5, ele é eliminado do processo. No Enem, os corretores ganham por prova corrigida, R$ 1,66 por redação. Como cada um corrige, em média, 3.000 redações, ganha R$ 5.000 no total. A FUVEST, que faz o vestibular da Universidade de São Paulo, tem um método diferente. Os corretores são pagos pelo dia trabalhado e não pela quantidade de provas. A gente pensa em 100 redações por dia, mas não precisa ser 100. Pode ser bem menos, dependendo do dia, sabe? Dependendo da dificuldade da redação. A FUVEST faz até 5 correções da mesma redação e diz que nunca teve uma nota contestada na Justiça. O ministro da Educação, Fernando Haddad, já admitiu a assessores que o processo de correção da redação tem que mudar. Para ele, divergências muito grandes nas notas deveriam ser resolvidas por uma banca.
Mas Haddad está de saída. Na terça-feira, ele entrega o cargo e repassa o problema ao novo ministro Aloysio Mercadante. Em 2009, o Enem se tornou o processo seletivo mais importante do país, hoje usado por 95 instituições de ensino superior públicas. Mas tem um histórico de controvérsias. Já passou por problemas como vazamento de provas e falhas na impressão. Em 2011, outra polêmica, desta vez envolvendo um colégio de Fortaleza que teria distribuído antecipadamente questões que caíram na prova. O Fantástico teve acesso ao relatório do inquérito policial, encaminhado esta semana ao Ministério Público. A polícia responsabiliza 2 funcionários da escola por vazar aos alunos questões do chamado pré-teste do Enem, uma espécie de simulado aplicado em todo o país. Com um pré-teste que deve ser sigiloso, o MEC avalia a dificuldade de questões que podem cair no Enem. O Colégio de Fortaleza participou do pré-teste em 2010. As questões teriam sido distribuídas junto com o gabarito pelo professor Jailton Mota a um grupo de alunos que faria o Enem. Em depoimento, Mota disse ter encontrado os cadernos de prova em sua mesa de trabalho. A outra indiciada é uma coordenadora da escola, Maria das Dores Rabelo, acusada de reproduzir o material. Ela era responsável por guardar o pré-teste e impedir a divulgação das questões. Os 2 foram indiciados por estelionato. O procurador que recebeu o inquérito, no entanto, não ficou satisfeito. O relatório apresentado pela Polícia Federal é superficial, inconcluso e pautado em possibilidades. Esse inquérito vai retornar para a Polícia Federal para um aprofundamento das investigações. O Fantástico procurou o advogado do colégio e o professor Mota, mas eles não retornaram as ligações. A coordenadora Maria das Dores não foi encontrada. Para os alunos que se consideram prejudicados pelo Enem, é hora de voltar a estudar. O carioca Matheus, que queria cursar engenharia, também ficou insatisfeito com a nota da redação. Ele vai tentar de novo uma vaga pelo Enem só em novembro. A edição de abril do exame foi cancelada pelo governo nesta semana. Agora eu fico meio confuso, né? Porque eu não sei como eu tenho que fazer a redação, né? Caio de Maceió ainda acredita na revisão da nota. Eu espero apenas que a Justiça aceite o pedido de recurso e faça uma recorreção na minha redação e dê uma nota justa.